Bom dia, gente! Agora pela manhã nós vamos ler Gênesis 31 e Marcos capítulo 2. Jacó foge de Labão. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os me deu. Na época do acasalamento tive um sonho em que olhei e vi que macho fecundava o rebanho, tinha listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam os rebanhos têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda a parte da herança dos bens do meu pai? Então nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar seus camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear as ovelhas, Raquel roubou de seu pai um dos ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem nada lhe dizer. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som de tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudade de casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Enquanto a seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo alguma coisa que lhe pertença. Se tiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os tinha roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e na tenda de Lia e de suas servas, nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado o ídolo dentro da cela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas não encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar da sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado, queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para você me perseguir furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que te pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos seus parentes e dos meus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você, suas ovelhas e suas cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. E nunca levava a você animais despedaçados por feras. Eu sempre assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim
que nos 20 anos em que fiquei na sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas, 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se Deus do meu pai, Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despedaçaria. Eita, rei. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não tivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalhou. Errei. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas e os filhos são meus. Os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que possa fazer por essas minhas filhas e meus filhos que delas nasceram. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunha entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes: juntem aqui algumas pedras. Eles apanharam pedras e amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte das pedras. Labão chamou Jegar-Saduta e Jacó chamou Galeed. Labão disse: este monte de pedras é testemunho entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeed. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui está este monte de pedras e essa coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que estavam lá para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Agora vamos lá para a gente ler Marcos capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, e de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a sua maca e vai para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam? Então Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está presente? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova.
Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: Nunca leram o que Davi fez quando seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu dos pães da presença, que apenas sacerdotes poderiam comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: Sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Nos vemos à noite para mais 2 capítulos.